Olá, eu sou a Rê e esse é mais um quadro Histórias de Imigração do Imigre Fácil. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Karen, que é uma artista Disney, mas não é um personagem, uma princesa. Ela parece uma princesa, mas ela é uma artista que faz artes para as galerias de arte da Disney. Bem-vinda, Karen. Como você tá? Obrigada pelo convite, estou ótima. Karen, eu queria saber com você está trabalhando na Disney há quanto tempo? Na verdade, eu não trabalho na Disney, eu não sou uma funcionária da Disney. Meu editor, que fica na Califórnia, é uma empresa particular, é o licenciado mundial para arte Disney, arte com tema Disney, copyright Disney, para galerias de arte no mundo todo. Tenho obras em 16 países, incluindo nos parques aqui. E você mora aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? Eu moro aqui há 4 anos. 4 anos. A gente já fez uma entrevista, né? Que foi uma live na época super do lockdown. Mas eu queria agora focar no como era a sua vida no Brasil antes de você se mudar para cá. Bom, eu sou veterinária de formação. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, desde a primeira vez que eu vim para cá, aos 11 anos. Eu falei, esse é o meu lugar no mundo, é lá que eu quero morar. Eu tive algumas oportunidades de vir para cá ao longo da minha vida. Eu quase me casei com um americano. E aí eu conheci meu marido pela internet 20 dias antes de me casar. E falei pro noivo, falei, não vai rolar casar, porque eu conheci uma pessoa. Apaixonadinha. E aí me casei e o sonho de vir morar aqui ficou guardadinho no fundinho do coração. Pera, você casou, não foi com o americano, foi com um brasileiro de Belo Horizonte. E fiquei casada no Brasil, né, durante vários anos, mas o sonho sempre esteve lá guardadinho, né? Eu vinha para os Estados Unidos pelo menos 2 vezes por ano. Cada vez que eu vinha, eu falava, a próxima vez vai ser a vez que eu venho para ficar. E eu, claro, vim muitas vezes antes de ser a vez que eu vim para ficar, mas sempre foi um sonho. E no Brasil você já trabalhava com artes e... Eu sou veterinária, como eu falei, mas chegou um momento em que eu decidi que eu queria mudar minha carreira, que eu queria mudar a minha vida, que, enfim, veterinária tinha uma série de questões que eu não estava feliz com a minha carreira. E aí eu comecei a trabalhar com papel, comecei fazendo convites de aniversário, convite de casamento, convites artesanais. E aí as minhas clientes que casavam, de repente elas voltavam grávidas e falavam, faz alguma coisa bacana para o quarto do meu neném, para a porta da maternidade, eu nunca entrei na questão de decoração de festa, de caixinha, de não sei o quê, porque eu não sei fazer 2 coisas iguais. Me encomendar 50 da mesma coisa, eu sou capaz de enlouquecer. Então, mas eu fazia essas peças únicas, assim. E, claro, o personagem da Disney sempre foi uma paixão. E eles, do ponto de vista técnico, da arte mesmo, eles são muito detalhados. Eles sempre têm muito detalhe. Então, foi natural, assim, eu começar a fazer Disney também. Eu fazia Disney, o que a gente chama de fan art, que é quando você faz a arte, não é para venda. Eu fazia algumas obras Disney. E aí, sem que eu soubesse, essa companhia na Califórnia começou a me seguir online, mas foi um processo longo, foi um processo de anos, né? E aí, quando eu decidi vir morar aqui, que eles souberam que eu estava morando aqui, aí eles me ofereceram um contrato para assinar com eles. Então você veio morar aqui e você ainda não trabalhava para eles? Não. E você veio trabalhar, como que foi essa sua preparação para vir morar aqui? Tipo, o que te deu... Você já falou que sempre sonhou com isso, mas o que foi falar assim, agora eu vou para lá? Bom, a decisão, ela veio quando eu trouxe meu filho em 2014 para Disney pela primeira vez. E eu falei, agora tá na hora. Agora tá na hora de preparar o processo de mudar, porque a gente não faz isso do dia para a noite, né? Existe todo um processo de preparação. Ou não devia fazer isso do dia para a noite. Ou não devia. Como nenhuma decisão importante na vida, né? Sim. Preparação é 90%, eu diria, de você conseguir um bom resultado.
né? Abrir uma empresa, sei lá, tudo, casar, tudo isso é você se preparar para aquilo, é você conhecer o que você está fazendo, é você buscar se informar realmente para saber o que você está fazendo. E aí começou esse processo e a última etapa, assim, foi muito engraçado porque eu fui à Califórnia, e eu te contei essa história na nossa live, eu fui à Califórnia em 2016, foi quando eu finalmente levei alguns trabalhos para Disney Consumer Products na Califórnia, e eu estava hospedada na casa de uma amiga, e eu comprei um vidro de detergente de louça, que eu usei na casa dela e amei. E ela me falou assim, se você precisar de mais, eu te mando. Eu falei, não, eu não vou precisar de mais. A hora que esse vidro acabar, eu vou estar saindo do Brasil para mudar para cá. O meu próximo vidro de detergente vai ser comprado aqui. Tudo bem, gente, que era um vidro quase desse tamanho, tá? Dava para lavar assim, dava para dar banho num elefante um ano. Mas eu falei para ela, quando esse vidro acabar, eu vou estar entrando no avião. E coincidência ou não coincidência, sei lá, eu não acredito em coincidência, acho que tudo na vida tem um porquê, um propósito. Mas o último copo que eu lavei quando eu saí da casa onde eu morava para ir para o aeroporto, eu usei a última gota daquele detergente. Você vê como você foi determinada, né? Tipo, e o tanto que eu economizei o detergente para me dar uma folguinha de tempo, que eu também não sou boba, hoje não vamos né? lavar louça com esse detergente, tem um outro aqui. Tem um outro aqui, eu preciso de mais um pouquinho de tempo. E quando você chegou a essa decisão que foi sua, como que foi a negociação com seu marido? Tipo, mano, vamos lá comigo. Assim, era o meu sonho, né? Era buscar o meu sonho. E aí, na hora que todas as peças estavam se encaixando... Bom, a gente conversou sobre isso na live, mas eu vou dar uma pincelada só para quem está em casa entender. Eu tenho 2 contratos. Eu tenho um contrato com a Disney Parks e eu tenho um contrato com essa empresa da Califórnia. Então, quando eu decidi vir, eu já tinha esse contrato com a Disney Parks. Um dia nós conversamos e eu falei para ele, esse é o meu sonho. É o meu sonho em muitos aspectos. É o meu sonho de finalmente morar nos Estados Unidos, que é o meu lugar no mundo. É o meu sonho de trabalhar para a Disney. É o meu sonho de levar meu filho. É o meu sonho de finalmente viver do meu trabalho, porque no Brasil era uma coisa adicional, assim, não dava para viver daquilo. E ele tinha uma carreira muito bem sucedida. Ele tem um trabalho chato, coitado. Ele é consultor de importação de vinhos, ele tem que provar vinho todo dia, vários vinhos, viajar para feiras de vinho. Ele está precisando de uma assessora, não? Eu vou perguntar, pode deixar. E ele tinha uma carreira muito bem sucedida e ele topou. Mas eu deixei muito claro, assim, eu vou. Mas ele largou mão do trabalho dele para vir com você? Ele largou tudo para vir comigo. Mas eu deixei muito claro que eu viria, porque se eu não viesse, depois eu, de certa forma, eu acho que eu culparia. Sim. Né? Então, eu decidi vir. Mas é uma decisão, não é uma decisão fácil para um casal. É uma decisão que que você não imagina as consequências que virão depois, né, ao longo do tempo. E para o seu filho, como foi você anunciar, então, estamos indo embora do país? Ele estava muito fresco na cabeça dele a viagem para Disney. Aí ele achou que ia ser Aí ele achou que ele ia para a escola junto com o Donald, né? E aí foi muito explicado. O Pato Donald, no caso. Né? Foi muito explicado, assim, de que, olha, é uma vida normal. É uma vida com escola, é uma vida com horários, é uma vida com, né? Ele não falava inglês. Apesar do meu esforço de anos e anos e anos, ele não falava inglês. E foi explicado, mas ele era muito pequeno. Ele tinha 7 anos. Quando você chegou aqui, você conhecia alguém que morava aqui? Conhecia várias pessoas. Tinha amigos já aqui. Isso foi mais fácil para você acha? Nunca tive muito contato com as pessoas que eu já conhecia aqui. Tá? Eu tinha um grande amigo que a gente se conheceu através de amigos em comum. E quando eu já estava nesse processo de organizar minha vida para vir, e ele tinha feito o processo dele, que era mais ou menos o mesmo, mais ou menos não, era o mesmo processo, o mesmo tipo de visto para o qual eu estava aplicando, e ele tinha um conhecimento muito grande. Ele é médico, não tem nada a ver com imigração, mas é uma pessoa muito estudiosa.
Então, ele me deu muitas dicas importantes, me acompanhou o tempo todo, né? Então, a gente se tornou um pouco próximo e foi ele que me sugeriu o lugar para morar, o bairro onde eu queria morar. Onde ele achava que seria legal para mim morar, pela qualidade das escolas, por acesso, por tudo. Que bairro era esse? Hunters Creek. Hunters Creek. Onde eu moro até hoje. E aí você mora até hoje? Moro, gosto muito de Hunters Creek. E o que fez você decidir, vou morar no bairro de Hunters Creek? Me fez decidir... Foi só o amigo falar que era legal para assim, você ou teve uma seleção de coisas? As escolas, né? A escola pública, ela tá ligada ao lugar onde você mora. Então, a qualidade das escolas em Hunters Creek é muito boa, tanto desde o elementary school até a high school. Então, a qualidade é muito boa. O acesso à Disney, para quando eu preciso fazer eventos, eu não trabalho na Disney, eu trabalho na minha casa, no meu estúdio. Mas o acesso é muito fácil, né? Em 15 minutos, 17 minutos eu estou no Epcot. E estou em casa de volta quando eu trabalho, né? Fazendo festival, não é demorado. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria morar no miolo em volta da Disney. Eu não tinha aquele sonho de ver o firework, os fogos toda noite. Eu não queria esse buchicho turístico, mas eu queria um lugar de acesso fácil. Entendi. Né? E o seu filho, eu imagino que no Brasil ele estudasse em colégio particular. Particular. E aí aqui ele foi para um colégio público. Ele percebeu alguma diferença? Você percebeu alguma diferença? Meu filho, na época que estava no Brasil, ele tinha algumas dificuldades por déficit de atenção. E o que eu sentia, apesar dele estudar numa escola muito boa, era que existia um déficit grande dos professores de conhecimento de como lidar com crianças que agem diferente. Hoje, isso já é muito mais suave nele, mas na época era muito expressivo. E ele vinha tendo muitos problemas na escola. E aí, quando chegou aqui, eu percebi que isso foi levado de uma forma muito mais fácil pela escola. Ah, você terminou o que você estava para fazer? Então, vai ali levar um papelzinho para mim na secretaria, não sei o quê. Então, mantinha ele ocupado e ele perdeu aquela ansiedade que ele tinha de eu vou para a escola e eu vou me meter em problema. Então, isso para ele foi muito positivo. Eles são mais adaptados para crianças com demandas várias diferentes. Demandas, né? Assim, eu senti que a professora... Demos muita sorte, a primeira professora dele foi muito boa. E ele passou isso para ir para a escola de ônibus, voltar da escola de ônibus. E isso cria neles uma independência, um cuidar de si. Apesar de ser muito cuidado, né? O motorista do ônibus conhece as crianças pelo nome e tal. Mas isso cria neles uma coisa assim de independência, que é o que eu quero para ele mesmo. Né? Eu imagino que tendo uma condição incrível de virar uma artista para a Disney, né? Trabalhando para a Disney e sendo com tanta capacidade como você possivelmente tinha várias opções de tipo de visto. Você tem o EB2NIW, que é um visto bem queridinho atualmente entre os brasileiros. O que fez você escolher esse tipo de visto? Na verdade, não fui exatamente eu que escolhi, eu conversei com vários advogados. Quantos advogados mais ou menos você falou? 8. 8. Isso é que é querer uma segunda opinião. Porque assim, os 3 primeiros me deram opiniões tão diferentes que eu falei, gente, alguém não está sabendo o que está falando. Né? Então, eu preciso de mais. E alguns advogados cobravam na época, eu não sei como é que está hoje, mas cobravam na época. Para a primeira consulta. Para a primeira consulta. Alguns não, mas alguns cobravam $100 pela primeira consulta. Sim. Eu parei de consultar advogado na hora que acabou o dinheiro de pagar advogado. Tem que ter uma verba para pagar advogado para a primeira consulta. E aí, na hora que eu vi, assim, sabe, você faz a média, bate no liquidificador, passa na peneira e o que fica ali é o que você sente firmeza realmente, né? O que eu ia, que tipo de visto eu ia escolher, que tipo de visto, escolher não, assim, que tipo de visto eu poderia aplicar para ele. Você ia né? se encaixar para poder... Que eu me encaixaria, o que as minhas habilidades, as coisas que eu já tinha conquistado na minha carreira, que visto, as minhas qualidades preencheriam os requisitos.
então não foi assim, exatamente eu que escolhi. Acho que o visto que escolhe a gente. Deixa eu só dar uma dica para o pessoal aqui agora. Se você quer saber tudo sobre esse visto, comece pelo e-book que tem aqui no nosso portal. Entenda o EB2NIW sem pagar uma consulta. Por um valor bem pequenininho, você vai ter todas as informações sobre esse tipo de visto. Mas vamos voltar lá agora. Eu não tinha essa chance, né? Eu tive que pagar um monte de advogado. Foi um pouco mais do que isso que você gastou. Pouco mais a gentileza sua. Então, o visto EB2NIW escolheu a Karen. O que você precisou e que a pessoa que estiver nos assistindo precisa mais ou menos ter para poder para o visto escolher ela também, para se adequar a esse visto? São vários quesitos que a lei determina, né? E você tem que preencher um mínimo de quesitos. E entre esses quesitos está, por exemplo, você ter estado na mídia, ou seja, a mídia está reconhecendo que você é uma pessoa de um talento excepcional. É você fazer mais dinheiro com o seu trabalho do que a média das pessoas da sua profissão. É você ser convidado para palestrar ou para dar uma aula sobre a sua área de especialidade. É você ter vencido concursos, por exemplo, na sua área de especialidade. Mas tudo isso tem que ser muito documentado, tem que ser muito... É uma coisa estruturada, né, para que você apresente, porque o EB2 ele é um visto de habilidades extraordinárias, que pode ser na área de ciências, de esportes, de artes. Artes foi o que eu apliquei. Então, você tem que provar por N provas, por N material, que você realmente se encaixa e que você é extraordinário, né, naquela área. Se você ganha 500 e todo mundo ganha 500... Você tem que provar que você é acima da média de todo mundo, mas tem que atender aqueles critérios deles ali, não é do nada. Eu acho que eu tô... Porque assim, quando você fala habilidade extraordinária, como é que você mede a habilidade extraordinária? Sim. A única forma de você medir habilidade extraordinária é você determinar parâmetros. Qual é o mínimo, né? É a média da prova, para passar na escola. Você determina os parâmetros. Né? O parâmetro, quando você vai comprar um carro, você tem parâmetro de conforto, de velocidade, de desempenho, de economia, e você determina parâmetros. O que é a média, o que está acima da média e o que é extraordinário. Sim. Então, tem esses quesitos, que eu não vou me lembrar de todos eles agora, graças a Deus, porque eu não preciso mais pensar neles. Mas tem tudo no e-book. E o NIW, ele significa National Interest Waiver. Significa que é uma pessoa que o país tem interesse em ter aqui. Então, o país tem interesse que essa pessoa imigre, porque ela vai trazer conhecimento, porque ela vai trazer dinheiro, porque ela vai trazer, se é um esportista, vai trazer, né, tudo que o esporte traz, inclusive dinheiro. Então, o país tem interesse... O país quer ter pessoas qualificadas aqui dentro. Exatamente. O país quer ter. É o tipo de pessoa que o país tem interesse de ter, porque representa crescimento em alguma dessas áreas que o visto atende. É um visto que ele não está ligado a um sponsor e ele não está ligado a um emprego. Então, o meu visto, tem vários vistos de trabalho que eles são ligados a um emprego. O cara trabalha para empresa X e a empresa X quer trazer ele como executivo. O dia que ele perdeu o emprego dele na empresa X, ele perdeu também ele perdeu o visto, PT saudações, volte para o seu banquinho, né? Sim. Quietinho. Sim. Agora, esse visto que eu tenho, ele é um visto que não é job related, ele não é dependente. Então, independente de eu querer trabalhar
com a Disney ou com qualquer outra empresa, ou não querer trabalhar para a Disney um dia. Sim. Eu não tenho mais eu não sou presa. Você não é presa a um emprego específico. O que é um sponsor, gente? Alguém que é o responsável legal por você. Então, ela não precisa de uma empresa ou uma pessoa que seja responsável para que ela tenha esse visto. Ela, por si só, a condição extraordinária dela, por si só, já garante a ela o visto. Eu queria entender um pouquinho, nessa sua vinda, nessa sua adaptação, você já falou sobre o seu filho, o bairro, e olhando para trás, você deixou alguma coisa para trás no Brasil que você sente falta? Jabuticaba. Jabuticaba não é muito eu fácil tenho uma amiga, aqui, não. Eu tenho uma amiga em Miami que tem um pé de jabuticaba na casa dela. E todo ano ela me manda pela FedEx, FedEx Overnight, uma caixinha de jabuticaba. Eu preciso ficar amiga da sua amiga para ela me mandar uma caixinha também. Não, ela manda 2 caixinhas para mim e eu te convido para ir lá para casa. Mas não tem nada assim? Tem, claro que tem. Assim, a minha família é muito pequena, mas a minha família está no Brasil. Eu sou nascida e criada em Brasília, na década de 70, em que ninguém tinha família em Brasília. Então, os seus amigos eram a sua família. Família de você entrar na casa dos outros e abrir geladeira, e você não gosta do que está servido de almoço, você faz um ovo frito. Família mesmo, Sim. né? Então, essas pessoas, embora a minha família de sangue seja muito pequena, a minha família estendida, de coração, ela é muito maior e essas pessoas estão lá. E foi fácil, assim, porque, por exemplo, a sua trajetória é uma trajetória muito bonita, né? E muito, para quem está em casa, muito glamourosa, né? Você veio como uma artista especial Disney e tal. Mas o que eu quero que eles entendam, assim, é fácil. É fácil todo dia, é bonito todo dia, é feliz todo dia? Acho que não existe vida fácil todo dia em lugar nenhum do mundo. Mas quem tá vindo pra cá acha que todo dia é festa. Não tem. Não existe vida fácil, não existe vida bonita todo dia. Quem mora na Disney é o Mickey e a Cinderela. Eu não moro na Disney, a Rê não mora na Disney. Eu tenho conta para pagar. Eu tenho filho na escola, pré-adolescente. Eu tenho, né, a minha vida normal. Aquilo que eu falei pro meu filho quando a gente veio para cá. É vida normal. Né? A magia está lá da porta do Magic Kingdom para dentro. Para fora é uma vida de todo dia, é uma vida com perrengue, com problemas, com coisas para a gente solucionar. Uma coisa que eu gostei muito, muito, foi o desapego material quando eu vim. A minha família... eu sou a única filha, eu tenho um irmão, mas eu sou a única filha. Meu enxoval antes de casar era uma coisa indecente, assim. Quando eu fiz um garage sale, um bazar para vender as coisas da minha casa, eu tinha 22 jogos de lençol. Quem precisa de 22 jogos de lençol? Ninguém! Eu comecei a tirar pirex e coisa. Eu morava em Minas Gerais quando eu mudei para cá. E ainda existe a tradição de você ir visitar alguém e levar um presentinho. Um presentinho, que normalmente é um pirex, né, um refratário com uma comidinha dentro. E o pirex fica com quem você está dando o presente. Eu tinha 22 pirex. Quando eu tirei tudo do armário, uma amiga chegou lá em casa e falou assim: você tinha um restaurante de comida aquilo e não me avisou? Porque era um absurdo o que eu tinha. A gente acumula muito mais lá. E eu prometi para mim mesma que nunca mais eu ia ter aquilo tudo. Porque a gente não precisa. E isso foi uma coisa que me fez muito bem, esse desapego material. Isso foi uma parte da minha jornada, assim, da minha mudança, que me fez muito bem. Agora, o desapego emocional, ele não é fácil, mas ele ensina. Ensina até o que equivale, né? Até o que equivale. Ele ensina que, às vezes, aquelas amizades que você fazia uma força danada para manter, mas era só você fazendo a força. Uhum. O outro lado, a amizade só existia porque você fazia a força. Uhum. É a hora que você está num país diferente, com problemas diferentes, com uma vida diferente, e que você para de fazer aquela força toda, você percebe que não era realmente uma amizade. Então, eu tenho, sim, pessoas de quem eu sinto muita saudade. Meu irmão já esteve aqui me visitando, meu pai já esteve aqui.
A minha mãe não tem condições de viajar mais. Meus tios vêm todo ano. Né? Já estou doida pelo Thanksgiving, para eles virem. Alguns amigos já estiveram aqui. Mas é um processo que não é fácil. Às vezes a gente se sente sozinho. Eu tenho bons amigos aqui. Mas não é fácil. Você veio e chegou aqui e é um outro país que fala uma outra língua, é uma outra cultura. Você falou de se sente sozinho. Como você se sentiu assim que chegou, assim, tipo no primeiro mês? Porque é tudo novo, né? Tudo do zero. O primeiro mês é lua de mel, né? Tava tudo lindo. Primeiro mês é lua de mel, é assim, é tudo maravilhoso. Era o meu sonho, né? Era o meu sonho, era já, sei lá, 30 e tantos anos, era o meu sonho. E finalmente eu tinha vindo para ficar. Mas tem algum momento que bateu uma bad, tipo assim, nossa, eu tenho que me acostumar com tudo de novo? Que foi que eu fiz? Igual eu sinto quando eu sento na montanha-russa, que eu falo, o que eu tô fazendo aqui? Não. Não teve um momento de bad, foi sempre um momento de... Não, assim, teve momentos difíceis. 2 meses depois que eu cheguei, teve o Hurricane Irma. Então, e o primeiro hurricane a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. E tem um detalhe, foi um hurricane que vinha direto para Orlando. Não era um hurricane que estava indo para Tampa. Não era um hurricane que estava passando por Miami. Era um hurricane de respeito, né? Foi o nosso primeiro hurricane também. E vindo para Orlando. Né? Eu morava num apartamento na época e tinha uma área de drenagem na frente do meu apartamento que vivia entupida. Ela enchia a calçada assim na frente da minha casa toda vez que chovia muito. Eu falei, pronto, 12 polegadas de chuva, que era o que estava previsto, falei, vai encher meu apartamento. Saí do apartamento, fui para casa de uma amiga, botei todos os móveis para cima da banheira, para cima da bancada da cozinha, porque tudo que a gente tinha estava ali dentro. Eu cheguei aqui com 3 malas de 23 quilos e 3 malas de mão de 10 quilos. A minha vida tinha que caber naquelas 6 malinhas. E é difícil escolher, né, o que vem. Eu deixei algumas coisas no Brasil que amigos trouxeram, mas foi muito pouca coisa. O que mais tinha no Brasil ainda e que amigos trouxeram foram papéis. Porque eram papéis artesanais da fábrica de uma grande amiga minha, perto de Belo Horizonte, que é uma coisa que faz super sucesso nas minhas obras. Então eu tinha comprado um lote muito grande de papel dela antes de vir. Mas das minhas coisas, roupa, sapato, tudo isso, eram aquelas 3 malinhas. Para nós 3, era eu, meu marido e meu filho. Sim. Eram 3 malas de 23 quilos e 3 malas de mão de 10 quilos. O que não podia faltar nessa sua mala? O que não podia faltar na minha mala? Tipo, cara, isso tem que ter na minha mala, senão... Eu trouxe, uma das minhas malas de mão era só meu material de trabalhar, né? Era meu material do estúdio. Porque eu queria chegar aqui e começar a trabalhar. Não só queria, como precisava. Sim. Né? O dólar não estava do jeito que está hoje. Difícil, complicado, muito caro. Mas estava 3 para 1. Então, não tinha uma fortuna. Então, o que eu tinha, eu precisava começar a trabalhar urgente para produzir dinheiro, para trabalhar e fazer dinheiro. Então, o que não podia faltar na minha mala era o meu material de estúdio. Ou seja, das suas, uma mala de 23 e uma mala de 10, a de 10 já tinha... A de 10 era material de trabalho. E o que foi difícil não colocar na mala? Fotografias. Eu sinto falta delas até hoje. Que são um pouco da memória de tudo que você deixou, né? Eu sinto falta delas. Eu adoro e infelizmente... elas ficaram e a pessoa que ficou com elas para me mandar depois se desfez das fotos. Então eu não tenho fotos de infância, eu não tenho fotos de amigos. De vez em quando alguém me manda pelo telefone assim, olha o que eu achei. Sim. E é incrível porque é uma coisa, entre aspas, tão pequena, né? Que se desfez das fotos, mas... Para você se desfez da sua história, né? Das suas memórias, das suas lembranças. Fotos e para quem tá fora do seu próprio país, deve ter sido horrível para você.
É uma coisa que ainda me... Não sei se a palavra é dói. Tá doendo em mim. Mas às vezes eu gostaria de ter fotos dos meus avós, foto de infância, foto com os amigos, fotos com amigos que já se foram, que não tem mais, né? Que a gente não tem mais como estar junto para construir novos momentos. Então, fotos eu sinto, foi difícil não trazer, mas é papel. Se eu tivesse pensado melhor, ou se não existe, né? Se minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido. Se não existe, mas talvez isso seja uma coisa para quem pensa em vir. Assim, pega as suas fotos, escaneia tudo, coloca tudo digital e transforma aquilo numa memória na nuvem, que você pode ter para onde você precisar. Né? Mas eu não fiz. Eu não sei, acho que o final da preparação ele já foi tão... Porque demora para sempre. Aí, de repente, é amanhã. Vai. É daqui a uma semana. E aí, essa uma semana, os dias só tem 20 minutos. Né? E aí, chega a hora de vir embora e você não fez um monte de coisa que você tinha. Eu sou a Maria da lista, né? Eu tenho lista para tudo. Eu sou a louca da lista. Eu tinha lista para tudo. Chegou no final, as minhas listas, elas cresciam em vez de diminuir e eu não conseguia dar conta delas. Eu sou super organizada, mas no final eu já não conseguia mais. Porque você está mudando a sua vida, não é uma coisa tão simples, né? É tudo. Você não está mudando de cidade, de prédio, de estado, você está mudando de país, é muito mais complexo. E o que várias coisas você vai depender dos outros. Algumas coisas que você planejou, por exemplo, você planejou, vou fazer um bazar, eu vou vender tudo. Aí você não vende tudo, você faz o que com aquela porcariada que ficou na sua casa? Eu deixei na casa da minha sogra, tá até hoje. Pois é, eu não tinha mais sogra, mas assim, também você fica pedindo favor, entendeu? Sim, Você fica ocupando os outros com um problema que é seu. E um outro que, na verdade, eu sempre falo assim, os outros que eu deixei, né, minha família, meus amigos, eles sentem muito a nossa falta também. Então, ao pedir um favor, ao pedir para eles guardarem, ao pedir, também é manter neles esse sentimento de, caraca, estou perdendo meu melhor amigo, caramba, eu estou perdendo, né, o tempo todo, que para eles é muito dolorido também, né. Eu me despedi da minha mãe com Alzheimer. Quando eu me despedi da minha mãe, ela ainda me conhecia, ela não me conhece mais. E essa é uma parte bem dura da mudança, né? Que a gente não está perto. Hoje eu tenho, minha mãe está numa casa de repouso, numa clínica. Eu tenho a alegria de ter uma grande amiga trabalhando lá. Aqui fabricava os meus papéis artesanais. E ela trabalha lá, então ela sempre me chama de vídeo. Eu vejo minha mãe, eu converso com ela, mas tem dias que ela não faz a menor ideia de quem eu sou. E às vezes você fica naquela, eu queria mais um abraço. Sim. Eu queria mais um, benção mãe, Deus te abençoe minha filha. E às vezes dá certo. Sim. Quando eu falo com ela, benção mãe, Deus te abençoe minha filha. Eu não sei se ela sabe que eu sou filha dela. Ou se é só uma resposta automática. Ou se é uma resposta automática porque ela falou isso a vida inteira. Sim. Né? Mas esses dias eu tive uma coisa, foi bonitinho assim, porque eu fiz a prova para real estate agent, para corretora de imóveis aqui. E aí eu pedi para essa minha amiga falar para minha mãe que eu tinha feito a prova, uma prova muito difícil, que eu tinha estudado muito e que eu tinha passado na prova e que eu estava feliz e que eu queria compartilhar com ela. E aí ela falou para essa minha amiga assim, ela sempre foi muito estudiosa. E essa minha amiga estava filmando. E aí ela falou assim, ela quem? Porque ela falou, a Karen pediu para dizer para a senhora. Aí ela falou assim, ela quem? Ela falou, a minha filha, ué. Aí eu fico emocionada com essas coisas pequenas, né? Mas é isso, assim, faz parte do... E faz parte da dor que a gente passa por aqui. Faz parte da dor que a gente passa. E você tem que saber que isso possivelmente vai acontecer. Alguma dor vai acontecer enquanto você tá aqui. Vai, e pessoas queridas vão morrer, porque para morrer basta estar vivo. E você não vai estar lá para se despedir. Sim. Porque mesmo que você queira e tenha o dinheiro, às vezes você não consegue voltar para o Brasil em 24 horas. Sim. Né? Se funeral brasileiro fosse igual ao americano, que demora uma semana para enterrar, dava tempo, mas lá não dá. Sim. As coisas acontecem no meio de uma pandemia. Eu perdi um dos meus melhores amigos. Ano passado eu vivi uma coisa que me ensinou uma lição para a vida inteira. Uma das coisas bacanas do meu trabalho é me dar a oportunidade de conhecer pessoas muito especiais.
E Paige O'Hara, que é a voz original da Bella, no filme original em inglês, primeiro filme, a animação. Ela é uma artista Disney também, ela pinta quadros da Bella. E a gente convive já tem alguns anos, ela é uma querida, um amor, assim, uma coisa. Ela é uma princesa Disney na vida real, porque é um amor de pessoa. Ela era extremamente amiga de Kobe Bryant. E ano passado ela estava assinando e autografando obras no Festival do Epcot, no dia que Kobe Bryant morreu. Ela tinha falado com ele, a gente tinha saído para jantar na véspera, ela falou com ele no telefone na mesa, junto com a gente. E eles tinham marcado uma reunião nessa noite, no dia que ele morreu, porque ela estava trabalhando com ele num projeto de caridade. E o nosso editor chamou ela num cantinho, levou ela para o backstage, contou para ela que ele tinha morrido. Ela chorou durante uns 15 minutos, retocou a maquiagem, lascou-lhe um óculos escuro desse tamanho e voltou e continuou autografando, e continuou abraçando as pessoas, e continuou. E quando chegou de noite, eu falei para ela, Paige, eu não sei como você conseguiu, porque eu estava emocionada. Eu que não conheci ele, estava emocionada. Eu tive vontade de chorar. E ela virou para mim e falou, quando a gente está on stage, a gente bota a nossa emoção numa caixinha, tampa, e deixa ela guardadinha. Quando você sair, você pode deixar a sua... E aí ela estava chorando muito, estava muito emocionada. Mas é isso, a gente passa por esses momentos e voltar para o Brasil na mesma hora não é uma opção. Você vai passar o Dia das Mães, você vai passar o Natal, você vai passar o aniversário da sua melhor amiga e viva a ligação por vídeo. Sim. É o que dá para fazer. Que é graças a Deus a gente tem isso hoje em dia, né? Porque imagina quem migrou há 20 anos atrás não era tinha DDI, nada disso. Né? Era ligação internacional a $1 o minuto. Então não tinha nada disso. Nada então a gente tem disso. muita facilidade. Exatamente. Ô Karen, eu tenho uma outra dúvida que é assim, você fala inglês fluente, né? Então você já imigrou pra cá falando inglês fluente, porque essa mulher falando inglês, ó, fico com vergonha de falar com ela. Mentira. Perto dela, inglês, né? Mas, porque o meu inglês, nós voltemos. Mas o meu inglês, ele melhorou muito desde que eu mudei pra cá, porque eu trabalho com americanos o tempo todo. Sim. Não, o meu também, porque eu saí de The Book is on the Table para nós fomos e nós voltemos, já falo mais, entendeu? Mas o seu filho, você falou que ele veio e não falava nada de inglês. Nada. Ele hoje fala inglês fluente. Fala melhor do que eu, Inclusive, obviamente. quando ele fala com você, ele fala em inglês, que eu já vi. Ele fala em inglês e ele fala pouco português hoje. Eu falo isso até para quem vem como turista. Eu comprei a minha passagem, meu pacote de viagem para setembro de 2022, certo? Nós estamos em maio de 2021. Coloca no seu budget, no seu orçamento, umas aulinhas de inglês. É possível vir para turismo pode ser até aula de inglês gratuita, que tem um monte de inglês. Tem um monte, assim, mas fale alguma coisa. Sim. Você pode vir para Disney sem falar nada? Pode. Você vai aproveitar tanto quanto quem fala? Não. Você vai entrar nas atrações, você vai entender o que está sendo falado? Não vai. Mas eu acho que é bastante importante. Se você pretende fazer esse tipo de visto e trabalhar diretamente com o americano, aproveita o tempo que você está investindo no visto, no estudo do visto, para poder aprender a língua. E não é só isso, assim, já que se for aplicar para um visto como esse, já que ele não é dependente de um emprego, o falar inglês, ele te abre muito mais portas. Sim. Porque se você não fala, você vai ficar preso ao universozinho turístico que fala português. Se você, e aí, na hora que você tem, por exemplo, um problema como agora, em que você não tem, por exemplo, turista brasileiro aqui, e aí, você faz o que da sua vida? Ô, Karen, me diga, afinal, no seu percurso até aqui, valeu a pena? Valeu. Todos os perrengues, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as coisas que não saíram como eu imaginei, e que algumas saíram melhor e algumas saíram pior. Né? Todas as coisas que eu não tinha imaginado que podiam acontecer, que aconteceram, todos os imprevistos, mas valeu. Eu passaria por tudo de novo.
E você tem alguma dica para quem está em casa assistindo isso? Ou uma dica, ou uma frase, alguma coisa que você, se você antes, quando você estava tentando descobrir qual o visto que seria o mais adequado para você, e que você gostaria de ter escutado esse tipo de dica ou de mensagem? O que você tem para A minha dica é prepare-se. E prepare-se significa todas as etapas de se preparar. O melhor possível. O imprevisto vai acontecer? Vai. Porque não tem como a gente dizer que você está... Por melhor que foi a sua pesquisa, você se blindou de todos os imprevistos. Mas prepare-se. Prepare-se com uma pesquisa muito boa. Cerque-se de bons profissionais. Converse com pessoas que vão te dar uma opinião realista. Né? Porque gente dizendo, não, pode vir. Cola aí que não dá nada. Não dá nada não, vem de qualquer jeito. Isso você vai achar aos montes, porque isso é o que é popular. Né? Falar a verdade nem sempre é popular, é bem aceito. Mas se você quer mudar para os Estados Unidos de uma forma mais estruturada e que uma forma que tem mais chances de ser permanente, porque eu conheço gente com visto que foi embora. Sim, eu também. Aliás, eu vou trazer esses casos aqui também. Eu conheço gente com visto que foi embora. Então, o visto, ele não é a fórmula mágica. Ele não é garantia de sucesso. Ele não é garantia de sucesso. Né? Independente de qual seja o visto. Né? E eu conheço gente com green card que foi embora. Então, cerque-se de boas pessoas com opiniões embasadas, bons profissionais, boas orientações, pesquise, venha com dinheiro além do que você acha que é necessário, porque os imprevistos acontecem e ficar sem dinheiro, principalmente no início, é muito complicado. E acredite que é possível, porque eu escutei muitas vezes que meu sonho era impossível. Muitas. Você, brasileira, trabalhar para a Disney, morar nos Estados Unidos, você tá maluca. Eu escutei da minha família. Arruma um emprego de verdade. Trabalhar com papel, você tá maluca. E eu tô aqui. No final do meu primeiro festival do Epcot, eu chorava igual uma criança. E eu falava, eu consegui. Eu consegui. Então, prepare-se. Acho que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas se fosse para eu dar um conselho, seria esse. Prepare-se em todos os sentidos. Emocional, financeira, juridicamente. Né? Jurídico eu digo em termos do processo em si, como você vai fazer. E acredite, porque é possível. Muito obrigada, Karen, por você é um prazer estar aqui. E eu queria dizer que é possível sim, e se você quer saber mais sobre o visto da Karen, que é o EB2NEW, tem um e-book aqui, entenda esse visto cheio com o nome esquisito, sem pagar uma consulta, que você não vai gastar uma fortuna. E se você quer saber mais também sobre o trabalho da Karen, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na edição a página dela para você ver que maravilhoso que é. E a live dela tá no meu perfil pessoal, também vou pedir para o pessoal botar aqui, que é no Instagram, e aí vocês podem ir ver a nossa live, que foi muito divertida. Foi muito bom. Temos que fazer outra. Temos que fazer outra. Então, gente, muito obrigada. Mais um quadro Histórias de Imigração, aqui do Imigre Fácil. Vejo vocês na próxima. Beijo!